Meus amigos, continuando o nosso assunto em processo penal, provas. Provas no processo penal. Sou Márcio Peixoto, professor de Direito Processual Penal. Vem comigo, vem comigo. Já vimos no último bloco que provas devem ser submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa como regra geral. Agora, a partir do artigo 155, nós iniciamos as disposições das provas. Vimos também no último bloco que nós trabalhamos com o livre convencimento motivado ou persuasão racional, em que o juiz ele deve ali justificar, motivar as suas decisões. O artigo 155, caput significa cabeça. Ninguém vai ficar chamando ninguém de caput por aí, mas é cabeça, início do artigo. E diz lá, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Então, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Isso nada mais é do que o sistema de provas da persuasão racional ou livre convencimento motivado. E, claro, não podendo fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Mas por que ele não pode? O juiz não pode fundamentar uma decisão exclusivamente baseado em elementos informativos da investigação. Dá uma olhada depois, para quem não se recorda, logo no início dos nossos vídeos que trata do inquérito policial. Vimos que o inquérito policial é um procedimento administrativo que busca apurar a autoria e materialidade para lá na frente dar subsídios ao Ministério Público para que, se for o caso, venha oferecer uma denúncia, se for, por exemplo, uma ação penal pública. Agora, é interessante notar também que uma das características do nosso inquérito policial tem relação exatamente com ampla defesa e contraditório, porque lá, para boa parte da doutrina, nós não temos, de uma forma clássica, o contraditório e a ampla defesa no âmbito do inquérito. É claro, se você fizer prova ali para a defensoria pública, por exemplo, você vai defender, ainda que de uma forma diminuída, ainda que de uma forma mitigada, que existe ali, embora não predominante, mas uma possibilidade de trabalhar ali com ampla defesa e contraditório, ainda que mínimo. Mas dentro de uma doutrina clássica, ali não tem contraditório e não tem ampla defesa. Se não tem essa possibilidade de contraditar uma aparente prova, por que o juiz vai tomar como verdadeiro o que foi exposto lá no inquérito policial? Então, cuidado com isso, isso é muito importante. Ressalvadas as provas cautelares, prova cautelar, cautelar é de proteção, não repetíveis, vamos imaginar que agentes da polícia consigam ir a cumprir uma determinada, entre aspas, denúncia anônima, e ao chegar no estabelecimento comercial, um restaurante, por exemplo, percebe-se que boa parte das carnes estão vencidas e levam para a delegacia carnes e mais carnes, vamos botar aí meia tonelada de carnes vencida para a delegacia. A delegacia não é frigorífico. Não tem como você ficar com uma delegacia para esperar meses, anos para apresentar no judiciário aquela prova que a carne estava vencida. É uma prova ali que não tem como ser repetida. Tá? Então é uma situação que você poderia, de certa forma, o juiz antecipar aquela cena, aquela situação, por ser uma prova ali tranquilamente não repetível, tá? Nós temos também casos de doença em que a pessoa tem uma probabilidade ali de não mais existir. Caso venha esperar mais um pouco, se esperar até aquela persecução chegar em fase processual, pode ser que aquela pessoa ainda não esteja viva e de repente você pode antecipar um testemunho, antecipar uma oitiva, e isso pode ser feito. Mas como regra geral, tudo vai ser feito dentro de um contexto processual. Outra coisa interessante também dentro do artigo 155,
E somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Artigo 156, também muito importante para a nossa prova dentro das disposições gerais, na medida em que aduz que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício, ou seja, sem provocação de ninguém, ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada, como dito há pouco, de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Esse juiz também pode, de ofício, sem provocação de ninguém, determinar do curso da instrução. Instrução já tem um processo. Tá? Ou antes de proferir a sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Então, isso é muito importante, esse artigo 156. É normal as pessoas falarem o seguinte: não, o ônus da prova cabe à acusação. Realmente isso está na lei, isso é muito interessante, mas teoricamente não é só isso, nós não ficamos fechados apenas nessa ideia. Lembrando aqui, quando falamos de ação penal, que o dono da ação penal pública, por exemplo, é o Ministério Público. Então, cabe o ônus da prova ao Ministério Público quando a ação penal for pública, por exemplo. Olha, um homicídio, quem tem que provar que houve um homicídio é o Ministério Público e não o sujeito que está sendo acusado de ser homicida. Um roubo, um estupro, pelo menos. Então, a ideia é realmente essa. Agora, existem situações como a ação penal privada. Alguém ofende a minha honra, fala no meu ouvido bem baixinho: professor, você é doentinho. Professor, o teu cabelo é ridículo. Professor, você é retardado. Professor, você é um animal. Olha, a pessoa fala isso no meu ouvido baixinho. Eu não tenho como provar. O ônus da prova na ação penal privada cabe ao MP? Claro que não cabe ao MP. Infelizmente, cabe a mim. Não tem como comprovar essa situação. Às vezes não tem jeito, perdeu, não tem muito o que fazer. Dentro de uma literalidade, o artigo 156 é perfeito. Mas, dentro da doutrina, nós também temos esses dois olhares expostos. O artigo 157, também muito importante, na medida em que aduz que são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas. O que é desentranhar? Tirar, retirar do processo as provas ilícitas. E quando eu penso na prova ilícita, boa parte da doutrina entende que a prova ilícita ela ofende o direito penal, natureza penal, essa palavra prova ilícita, porque nós poderíamos ter uma prova ilegítima. A prova ilegítima, ela tem uma natureza processual penal, mas isso é apenas doutrina. Prova ilícita está no âmbito de situações processuais penais e a prova ilícita dentro de um contexto penal, assim entendidas as obtidas em violação à norma constitucional ou legal. Como assim, professor? Vamos lá. 3 indivíduos resolveram praticar um assalto. Um foi pego. 2 fugiram. Chega na delegacia, eles são submetidos, esse sujeito que foi pego é submetido à tortura e acaba entregando os outros 2. Em um primeiro momento, vamos entender que essa prova é ilícita, porque foi obtida de forma totalmente indevida, na medida que foi submetido à tortura. A primeira coisa que o advogado vai falar dos bandidos é que esses 2 não fizeram nada e que só foi entregue pelo que foi torturado, porque qualquer um entregaria, qualquer pessoa, até a mãe do sujeito, iria entregar sob tortura. Então haveria uma prisão ilegal, haveria um relaxamento de prisão. Essa é a ideia das questões obtidas ilicitamente. Poderia ser uma situação ilegítima, ligada a uma prova de processo penal. Apenas a guisa exemplificativa, vamos imaginar que um determinado procedimento só seja admitido 3 testemunhas. Só que não se sabe por quê. Deixaram passar, ninguém observou, 5 testemunhas foram chamadas para depor, mas só poderia 3.
mas chamaram 5. Evidentemente, há uma situação totalmente legítima em que deve ser desentranhada do processo estas provas. E nós temos exceções que nós vamos trabalhar em outro bloco. Nós temos algumas exceções, sim, tá? Mas em princípio, prova ilícita, prova ilegítima deve ser desentranhada do processo, ok? Nós inclusive trabalhamos com a teoria dos frutos da árvore envenenada, uma teoria americana que diz mais ou menos o seguinte: teoria os frutos da árvore envenenada. Quando você observa os frutos de uma árvore que está envenenada, o que você vai presumir? Que a árvore toda está contaminada. De repente, o processo todo não está contaminado, mas a partir de um determinado momento, citando aqui meu exemplo anterior, a partir do momento de uma tortura, nós temos que extirpar dali, tá, para frente tudo o que ocorreu e repetir todos aqueles atos processuais devido à ilicitude. Parágrafo 1º também muito importante, na medida em que diz que são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Claro, está tudo contaminado, então o que derivou de um ato ilícito está também ilícito, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Como assim, professor? Esse texto está muito esquisito. Aí vem com um papo de evidenciado nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Vamos imaginar o seguinte: filme americano. Aí você tem o FBI e você tem os policiais do estado de Nova York. Os dois grupos querem chegar a um determinado criminoso. E aí os policiais lá de Nova York, para conseguir chegar ao mafioso lá italiano, faz o seguinte: tortura um determinado integrante daquela organização criminosa e ele acaba entregando. Vamos imaginar isso aqui no Brasil. Tortura o sujeito e ele acaba entregando. Não, eu vou entregar. Ele está lá no Ceará. Está curtindo uma praia, já está mais de um ano lá. É um mega narcotraficante e tem conluio lá com a máfia italiana em Nova York. Enfim, uma bagunça danada. Mas ele está lá. Mas olha, por que ele disse que estava no Ceará? Porque houve uma tortura. Só que ao mesmo tempo, a Polícia Federal, por exemplo, está por meio de uma interceptação telefônica, autorizado judicialmente, e conseguiu pegar a informação de que esse mesmo sujeito também está no Ceará. Só que a Polícia Civil chega primeiro. A Polícia Civil, por exemplo, de São Paulo, chega primeiro ao Ceará e pega o indivíduo. Primeira coisa que o advogado do bandido vai falar é o quê? Essa prova ela é ilícita, foi mediante tortura. Mas comprova-se que a Polícia Federal já chegaria a esse cara no dia seguinte. Independente da apuração do crime praticado pelos torturadores, independente ali de sofrer uma sanção criminal, administrativa, independente disso, a Polícia Federal ia chegar de qualquer forma. Houve uma fonte independente. Você tem uma linha investigatória feita pela Polícia Civil, no meu exemplo de São Paulo, apenas exemplificando. Não estou dizendo que a Polícia Civil de São Paulo pratica o mal. Daqui a pouco está todo mundo me processando por causa disso. Eu estou apenas exemplificando. E a Polícia Federal também tem uma outra linha de investigação, só que por meio da interceptação telefônica. A primeira não vale, mas a segunda vale. De qualquer forma, o sujeito vai continuar preso. Essa é a ideia aqui. E o parágrafo 2º. Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir o fato objeto de prova. Tá? Aqui não é exatamente uma fonte independente, mas relativamente independente.
o mesmo sujeito é levado para a delegacia. Vamos imaginar aqui, o maníaco do bairro de Madureira. Todo mundo está com medo do maníaco do bairro de Madureira. Ele costuma praticar crimes de natureza sexual, mas ninguém sabe quem é. Ele só ataca mulheres com mais de 75 anos. Eu sei que eu sou bonita e gostosa. Ok. Alguém liga para a delegacia e diz com um determinado sujeito morador de rua que ele está fazendo isso. Ele é levado para a delegacia. Só que quando chega na delegacia, já tem a imprensa, já tem vários moradores com celulares ali, manda para grupo de WhatsApp, e aí você olha aquele negócio e diz, ué, parece é o seu João que fica ali, que é um pedinte de rua e dorme naquele terreno baldio. Será? Será que não é? E aí chama seus amigos, aí sempre tem um que é um bombeiro, trabalha na defesa civil, e já está lá, olhando o terreno, mexendo no terreno, e pela experiência ele começa a perceber que existem corpos enterrados ali. E já começa a trabalhar para tentar identificar. Nisso, o sujeito está sendo torturado na delegacia. E ele realmente acaba entregando. Não, deixando o terreno baldio e tal. Mas por que ele falou? Porque foi submetido à tortura. De qualquer forma, a população não iria achar? Iria. Não foi uma linha totalmente independente. Foi uma linha relativamente independente. Vai continuar sendo preso. Tá? Vai continuar sendo preso. Por quê? Porque não, embora tenha havido a tortura, de qualquer forma chegaria aquela autoria. É uma fonte independente? Mas que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprio da investigação da instrução, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Preclusa, parágrafo 3º, preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível. Preclusão. Não se confunde com decadência, não se confunde com prescrição. Precluso está ali dentro do processo. Tá? Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível. Depois que desentranhou, ela tem que ser o quê? Inutilizada. Inutilizada por decisão judicial, claro que facultado às partes acompanhar o incidente. E para fechar aqui, o magistrado que conhecer do conteúdo dessa prova declarada inadmissível não poderá proferir sentença ou acórdão. Lembrando que acórdão uma decisão colegiada, tem mais de 2 magistrados. Então não esqueça do seguinte, o juiz que tiver conhecimento, que conhecer do conteúdo de uma prova que foi declarado inadmissível, é como se ele tivesse também contaminado pelo mal. Ele também foi contaminado por aquela prova. Ele não vai poder proferir sentença ou acórdão. Caros amigos, mais um bloco aqui finalizando. Mais uma vez peço aqui para que vocês se inscrevam no canal. Tá? O canal é feito para vocês, por vocês, e até o próximo bloco. Não sai daí não, tem muita coisa boa ainda. Bye!